Glória a Deus. Fiquem aí intercedendo por mim. Em nome de Jesus. Vamos orar, entregando esse momento ao Senhor, para que o Senhor venha, a palavra do Senhor venha ser flecha no teu coração e no meu coração, porque quando a gente está aqui no altar pregando a palavra do Senhor, não é só para vocês, é sim para a gente. E quando a gente está preparando, aí a gente sente assim uns puxões de orelha, né? E o Senhor cuida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós já te louvamos, nós já dissemos que nós te amamos, Pai amado. Espírito Santo, ser com cada um de nós que está aqui na tua casa, com cada mulher, com cada homem, com cada criança que entrou aqui na tua casa esta noite. Que a tua palavra venha ser como flechas, Pai, em nosso coração e nas nossas vidas, Pai. Me usa para o louvor da tua glória. Eu sou apenas um vaso simples que quer ser usado por ti, que está disposta, Pai amado, a ser usada por ti. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor me conhece, e eu repreendo em nome de Jesus todo medo, toda ansiedade, Pai, que eu possa dar o recado na tua noiva, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. E hoje eu vou falar sobre Débora. Há uns 15 dias atrás, né, Lucia? Eu acho que foi uns 15 dias atrás que eu estava aqui. Logo antes de eu subir para cantar, o Senhor me colocou um tema. Né? Assim, foi bem rápido, não deu tempo de escrever. Eu disse, Lucia, escreve aí. Aí ele escreveu, sendo Débora nos dias de hoje. Né? E aí Lucia escreveu, está aqui na minha Bíblia anotado. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Débora, para a gente ser Débora nos dias de hoje também. Amém? Débora foi bastante usada naquela época. E nós cremos que nós podemos ser usados, assim como Débora foi, nós podemos também ser usados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Então vamos ler Juízes. Me dá meu óculos aí, Melk. Juízes 4, do 1 ao 9. Diz assim: depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete e Gozim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. E ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu: está bem, eu vou com você,
mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Amém? Então, para a gente entender um pouquinho da história de Débora, a gente tem que aprender um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo com o povo de Israel naquele momento. O povo de Israel, eles serviam ao Senhor quando Josué estava vivo, né? E Juízes começa a falar sobre isso no capítulo 2. Josué faleceu e mesmo assim ainda o povo continuava adorando ao Senhor, porque os anciãos da época de Josué ainda estavam vivos. E a Bíblia fala que essas pessoas da época de Josué, aqueles que viram os feitos do Senhor, aqueles que viram as maravilhas do Senhor, todos eles faleceram. A Bíblia diz que todos eles faleceram. E aí, aquelas pessoas que ficaram, os filhos dele, começaram a pecar, começaram a fazer coisas erradas, esqueceram do Senhor. Eles esqueceram que o Senhor era rei, eles esqueceram da aliança que o Senhor fez com eles. E as terras conquistadas pelos israelitas, existiam povos, existiam os cananeus, os jebuseus, os amorreus, tudo com eus existiam lá. E essas pessoas, a palavra de Deus diz que essas pessoas elas deveriam ter sido expulsas, né? Expulsas daquela terra. Mas os israelitas, eles não expulsaram, eles deixaram lá. E você já viu a história, aquela frase, uma frase que fala que uma laranja podre, ela contamina o cesto de laranjas. Se a gente deixar uma laranja podre lá junto com as outras laranjas, automaticamente as outras vai se contaminando, a gente perde. E assim aconteceu com o povo de Israel. Eles foram convivendo com aquele povo e começou a viver toda aquela vida pecaminosa que os cananeus viviam. E aí a palavra do Senhor diz que Deus ficou irado, muito irado com o povo de Israel. Imagine o tamanho do pecado, o povo esqueceu totalmente do Senhor. E aí Deus ficou muito irado. E aí o Senhor disse: eu não vou tirar os cananeus, eu não vou tirar essas pessoas junto dos israelitas, porque eles vão aprender que eu sou Deus na vida deles. E os cananeus, eles vão ser como um laço, né? Eles vão viver massacrados pelos cananeus, por essas pessoas, por esses reis que seriam inimigos do povo de Israel. E assim foi, por permissão do Senhor, aquele povo todo sofreu bastante, porque eles se desviaram do Senhor, eles esqueceram totalmente do Senhor e viviam numa vida pecaminosa, e viviam numa vida de idolatria. Eles adoravam a Deus Aserá, né? Então eles não estavam nem aí para Deus. E aí começou que os cananeus, eles foram conquistaram os israelitas a ponto de deixar eles como escravos, né, dominados por ele. E o povo de Israel tem essa questão, até a gente tem isso. Quando a gente está bem, a gente esquece de Deus. Já imaginaram isso? Quando a gente está na prova, a gente lembra de Deus. Então, quando o povo de Israel estava sofrendo bastante, eles pediram socorro ao Senhor. E o Senhor, Ele é rico em misericórdia e amava aquele povo. E logo davam socorro, porque por Israel eles ficaram sem rei, né? Sem alguém para governar eles. Logo após a morte de Moisés. Então foi aí que começou os Juízes. O livro dos Juízes fala dos juízes que cuidaram do povo de Israel naquele período. E aí pediram socorro a Deus, e Deus mandou Eude, mandou Otoniel, mandou Eude, mandou Sangar, e depois veio Débora. Toda vez que o povo de Israel passava por sofrimento, pedia socorro a Deus, Deus mandava um juiz. O juiz lá guerreava, o povo tinha paz. 10 anos de paz, 20 anos de paz, 8 anos, e assim por diante. E
Aí é quando entra a história de Débora. Débora foi a quarta juíza, né, do livro de Juízes. Foi a quarta juíza, aquela mulher que governou, que cuidou, que julgava o povo de Israel. Então, no verso 4, 4 diz assim, capítulo 4, quase assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Débora, ela foi juíza num tempo mais difícil de Israel, num tempo onde vivia conflitos, onde existia muita perseguição com aquele povo, onde eles estavam escravizados pelo comandante. Aqui, quem comandava, quem era o rei nessa época era, Jabim, era o rei de Canaã. E existia um comandante que era terrível, o comandante Cícera. E Débora, veja, Débora é uma mulher. Naquela época, Deus disse assim, já sabia do coração, porque Débora vivia entre duas regiões muito difíceis, muito pecaminosas, de muita idolatria. Mas ali, naquele lugar, existia uma mulher que Deus sabia o seu coração. Deus sabia que existia uma mulher que tinha intimidade com Ele. Deus sabia que podia confiar em Débora. E aí Deus levantou Débora naquela época. E naquela época, a mulher era muito desvalorizada, não tinha direito a nada. Nada. Imagine só. Né? Veja o que é que Deus faz. Deus faz assim de coisas improváveis e Deus usa da maneira que Ele quer. Então, uma mulher naquela época, Deus levantou ela como juíza do seu povo. Naquela época, a mulher ela não tinha vez, não tinha nenhum direito. Ela não podia nem falar com os homens. Ela só podia falar com sua esposa, com seu pai, com seu irmão mais velho. Na hora da alimentação, a mulher não podia jantar, almoçar com todos, né? Principalmente quando tinha visita, ela ficava na cozinha. Mas Deus levantou uma mulher para guerrear com o povo, para ser uma líder. Amém? Então, em tempos difíceis, o Senhor sempre levanta mulheres para abençoar o seu povo, a sua casa, o trabalho, onde for. Amém? Vocês lembram da rainha Esther? O que aconteceu com a rainha Esther? O seu povo estava lá, estava um decreto. Todos iam morrer. Mas a rainha Esther, ela foi à luta. Né? E através da sua sabedoria, o Senhor usou aquela mulher para salvar a nação. Deus, Ele levanta uma mulher para guerrear com o seu povo e faz dela uma líder. Débora, naquela época, era ela uma líder, uma mulher que julgava as questões do seu povo. Israel era dominado e escravizado pelos reis cananeus e massacrado pelo comandante Cícera. Esse homem era tão cruel, tão terrível. Se você for ler lá, Juízes 5, no canto de Débora, lá no finalzinho, a gente observa que esse comandante, ele pegava as mulheres às forças, eles tiravam as mulheres dos soldados. Né? Veja como esse homem era terrível. Então, primeira característica que eu vejo aqui, que Débora era uma mulher, naquela época não era fácil ser uma líder, né? E Débora significa abelha. Débora era mulher de Lapidote. Veja como importante, porque aqui poderia colocar assim, Débora era profetisa e juíza. Mas diz aqui a Bíblia que Débora era mulher de Lapidote. Então, Débora era a esposa de Lapidote, certo? E se frisou a esposa de Lapidote, certamente esse homem era alguma coisa assim, né? Que importante, não sei, no meu pensamento, era uma pessoa assim, Débora era mulher de Lapidote. E como toda mulher tem os afazeres de casa, né? Imagina naquela época você ser juíza, profetisa e esposa. Creio que seria uma esposa bem-sucedida. Com certeza ela era mãe também,
naquela época, mas Débora era uma esposa que tinha seus afazeres em casa. Naquela época não tinha máquina de lavar, não tinha tanquinho, não tinha nada. Ia lá, botava a trouxa na cabeça, ia lá para o rio, não sei aonde, bem longe, e lavava lá, esfregava na areia, não sei se tinha sabão, eu creio que não, né? Na areia mesmo, igual na África, a gente lavava, as mulheres na África pegavam a areia do chão, misturava com água e limpava as vasilhas, né? Lá não tinha sabão na aldeia que a gente ficou. Então, Débora, ela era uma esposa que fazia seus afazeres de casa. Débora também era uma profetisa, que ela falava com Deus, ela tinha intimidade com Deus, ela levava a palavra do Senhor. E também juíza, que aconselhava o seu povo. Então, é possível uma mulher ser juíza, profetisa, esposa. É possível você ser dona de casa. Quando eu falar só de esposa, tá? As solteiras aqui, vocês entendem como solteiras, tá bom? É possível ser uma jovem responsável dentro de casa, que ajuda a mãe, entendeu? Porque uma boa filha que cuida da casa, que ajuda a mãe, é uma boa esposa. Assim como os homens, um bom filho que ajuda a mãe a cuidar da casa também, que não faz mal, também será um bom esposo. Amém? Então, Débora, ela é possível, sim, ser esposa, ser profetisa, ser juíza. É possível você ser esposa, é possível você ser profetisa, sim, pregar a palavra do Senhor, sim, onde quer que você esteja. É possível, sim, você ser uma mulher de Deus. É possível, sim, você buscar intimidade com o Senhor. É possível, sim, você aconselhar as pessoas, porque Débora, ela aconselhava as pessoas. O juiz não aconselha? Né? O juiz também aconselha as pessoas. E Débora, naquela época, era uma mulher top, uma mulher tremenda. E eu creio que aqui nesta noite tem muitas Déboras, amém? Está fraco. Aqui nesta noite tem muitas Déboras, amém? Glória a Deus. Primeiro ponto: seja uma mulher obediente. Amém? Débora, ela foi obediente à voz do Senhor e imediatamente mandou o recado. Vamos ler no versos 6 e 7, capítulo 4, versos 6 e 7. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, está dando uma ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar com você. E ele virá com seus carros de ferros e soldados. Mas eu farei com que você o vença. Então Débora, imediatamente, o Senhor falou com ela e foi lá. Ela obedeceu à voz do Senhor e deu o recado, né, que o povo estava sofrendo e algo teria que acontecer ali. E o Senhor mandou o recado, Débora foi obediente. Gente, como é importante a gente ser obediente à palavra do Senhor. Eu sei que é difícil. A gente é de carne e osso. A gente tenta melhorar a cada dia. Mas vamos nos esforçar a obedecer à voz do Senhor, né? Vamos nos esforçar a saber quando é o Senhor que está falando. Vamos nos esforçar a ter intimidade com o Senhor, a buscar intimidade com Ele, porque só quem tem intimidade com o Senhor é que escuta a sua voz. Deus falar no coração, é aquela... Ai, eu senti, né? A gente está orando, a gente senta assim, Deus falando, a gente sabe, tem a certeza que Deus falando. Tem dias que a gente está triste, derrubada mesmo, cheio de problema na cabeça, né? Um turbilhão de coisas. Tem dia que eu disse, eu demoro muito a dormir, esses dias estou demorando muito a dormir. É um turbilhão de coisas na cabeça, mas não vamos impedir que esse turbilhão de coisas que fica na cabeça, porque a mulher pensa 400 vezes, né? Enquanto o homem pensa, o homem pensa que vou aqui, a mulher pensa, eu vou ali, né? Então, quando a gente vai dormir, a cabeça da pessoa fica
feito uma metralhadora. Enquanto o homem começa a roncar em 2 minutos e relógio contado, que eu já provei, a minha cabeça, turbilhão de coisas. Mas Deus, mesmo assim, fala. E não vamos deixar esse turbilhão de coisas da vida cotidiana de uma mulher moderna tirar a presença do Senhor, tirar a intimidade com Deus. Amém? Então, seja uma mulher obediente à palavra do Senhor. Segundo ponto, seja uma mulher de confiança. Vamos ler o verso 8. Diz assim: então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se você não for, eu não irei. Deixa eu ler de novo. Só irei se você for comigo, se você não for, eu também não irei. Veja. Por que Baraque disse isso aqui? Será que é porque ele era fraco? Será que ele estava com medo? O exército de Cícera era um exército poderosíssimo. Para eles, mas para Deus não. Era um exército poderoso. Mas por que Baraque disse isso a Débora? Porque ela transmitia a confiança de que ela era uma mulher de Deus e cheia de Deus. Ela transmitia a confiança de que aquele recado que Deus mandou, foi Deus que mandou. Né? Ela tinha sabedoria. Às vezes tem gente que brinca com a palavra do Senhor e chega para alguém e diz: Deus te disse isso, como não foi. A gente tem que ter cuidado muito com essas coisas. Às vezes eu não preciso, às vezes eu tenho até medo, eu fico calada, é muito raro eu falar, porque eu tenho medo de dizer coisas que possa ser de mim, né? E aí a situação se complica. Mas Baraque, ele confiava. Débora, ela transmitia confiança de que era uma mulher de Deus. E talvez o medo de Baraque, não sei o que eu fui escrever aqui. Sabia que Baraque sabia que Débora era uma mulher obediente, que era uma mulher temente, que era uma mulher cheia de Deus e que ela estava pronta para a guerra. Amém? Então, primeiro ponto, ser obediente. Seja uma mulher que transmita confiança para as pessoas. Né? Tem gente que não transmite confiança, transmite a confusão. Então, que nós possamos transmitir confiança no nosso lar, onde quer que nós estejamos, confianças de verdadeiras mulheres de Deus e homens de Deus também. Amém? Porque nós somos cartas de Deus aqui na terra. Amém? Às vezes a gente dá uma escapulida, né? Senhor, me perdoa. Mas a gente sabe que o crente é assim, né? Uma vida constante de transformação. Transformação até um dia que Deus nos levar e a gente está pronto. Assim eu creio, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Seja uma mulher corajosa. Verso 9. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória. Pois o Senhor Deus entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Guedes. Então, seja uma mulher corajosa. Baraque fez: eu só vou se você for, se você não for, eu vou. Ela fez: quem vai aqui sou eu, em nome de Jesus. Né? Eu creio que ela falou: eu vou em nome de Jesus, porque o general de guerra está conosco. Amém? Que nós possamos ser mulheres corajosas nas batalhas. Cuidado para não ser aquelas mulheres que tremem, o negocinho fica morrendo, tremendo. Gente, a gente tem que ser corajosa. A gente tem que encorajar os nossos filhos em casa. Mãe, a prova está difícil. Tá não, meu filho, tá fácil. Você vai conseguir, vamos orar. Né? O esposo chega aperreado e aí, calma. Vai dar certo, coragem. Sua amiga está desesperada, agoniada, e você chega: não, calma, coragem. Eu estou aqui com você, vamos orar, vamos lutar. Amém?
Que nós possamos ser mulheres encorajadas, mulheres corajosas, que encorajem as pessoas, que encorajem os nossos filhos, o marido, o nosso amigo de trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos sempre dar aquela palavra de encorajamento àquelas pessoas que precisam. Amém? Seja uma Débora na sua casa e na vida das pessoas. Seja uma mulher usada por Deus nos dias de hoje. Você pode ser sim Débora nos dias de hoje. Você pode sim ser sim usada por Deus nos dias de hoje. Amém? Deus quer te usar através da tua vida para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Então levanta e desperta Déboras aqui esta noite. Amém? Vai sair um bocado de Débora aqui esta noite, tudo pronto para guerrear na batalha, sem nenhum medo, em nome de Jesus. Aí vão perguntar aos maridos e aos pais que estiverem em casa, a mãe, o que é que você tem? Eu digo, eu sou Débora. O Senhor está comigo e eu estou firme e forte no Senhor. E aí você vai transmitindo encorajamento, vai transmitindo uma palavra de sabedoria. Débora foi para a batalha. Ela foi com a batalha com Baraque, mas aos olhos humanos era impossível aquele povo de Israel vencer o exército. Era impossível, porque só de carros de ferro eram 900, só de carros de ferro. Imagina a quantidade de soldados que tinha. Deveriam ser todos armados, com certeza, com aqueles escudos. E os coitadinhos dos israelitas, eles tinham o quê? Jesus, a coragem. Porque esse povo aqui, eles não tinham participado de batalhas. Os seus antepassados tinham participado de batalhas, mas eles não sabiam guerrear. Mas quando o general de guerra está na luta, Jesus, sai de baixo, Císera, sai de baixo. Amém? Então, era impossível aos olhos humanos vencer. Mas Débora, ela encorajou aquele povo. E aquele povo foi para a batalha, obedecendo a voz do Senhor. Débora era mulher de autoridade. Verso 14. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com vocês. Veja, Débora estava diante do exército, do povo de Israel ali, já pronto para batalhar. Mas a Débora, ela teve autoridade. É agora, este é o momento de conquistar, né, de deixar aquela vida de escravidão. Então, Débora, ela teve uma autoridade diante daquele exército de homens. Imagina, meio mundo de homens, mais de 10 mil homens lá e uma mulher naquela época comandando. Veja que autoridade. Né? Quando muitas vezes a gente não consegue nem ter autoridade dentro de casa com nossos próprios filhos, né? Quem dirá com o exército. Então que você hoje tenha autoridade, né? Sair daqui com autoridade, com unção de ousadia sobre a vida dos seus filhos, a sua casa. Agora não é autoridade de mandar no marido não, viu? Presta atenção. É autoridade com sabedoria, de cuidar dos filhos, porque tem mulheres que deixam os filhos fazer o que quer, né? E vocês possam ter autoridade, como Débora teve, saber falar, este é o momento, este é a hora certa. Então, Débora teve autoridade e agora é o momento. E Deus, quando Ele quer abençoar o seu povo, Ele muda até a natureza. Né? O comandante disse: vou lá, preparou o seu exército todo, os seus carros fortemente armados. Eu devo imaginar que ele fez: coitadinhos, meu Deus. Sei para que vieram para essa guerra, porque vão perder. Mas mal sabia Císera que o povo de Israel tem um Deus todo-poderoso, que baixa só um plim, que morre tudinho, não é verdade? Que se acaba tudo. Então, Deus, o que aconteceu? Deu uma chuva forte. As montanhas estremeceram. Deu uma enxurrada, uma enchente, que os carros de ferro, é como se fossem os tanques de guerra hoje. Os carros de ferro ficaram tudo
atolado no chão, e foi aquele desespero, e o povo partiu para a guerra, e começou a guerrear, e a Bíblia diz que não ficou um só. Todos ali morreram do exército de Cícera, e esse exército era mais de 40 mil homens. No capítulo 5, no canto de Débora, fala que eram mais de 40 mil homens. Nenhum carregava escudo ou lança. A palavra de Deus diz aqui que eles morreram a fio da espada. Todo o exército de Cícera morreu a fio de espada. Então, o que eu aprendo com isso? Que nós devemos usar as armas espirituais. Diz aqui que morreu a fio de espada. Eu não lembro qual o versículo que fala aqui. Mas espada lembra o quê? Palavra. Lembra a Bíblia. Então, eu aprendo que nós devemos usar as armas espirituais. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4. Deixa eu ver se eu consigo abrir. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Quais são as armas que eu devo usar nas batalhas? Quando eu estou em guerra, quando eu estou em momentos difíceis. Oração, jejum, leitura da palavra, intimidade com Deus. Não tem arma melhor do que essa. Do que essas 4 armas, quando a gente quer vencer as batalhas, quando a gente quer destruir o inimigo das nossas almas. Tem que ter isso, oração, jejum, leitura da palavra, e automaticamente, quando você jejum e ora, lê a palavra, tem intimidade com Deus. Esses 4 aí, essas 4 armas, tem que andar junto, quando a gente quiser vencer as batalhas espirituais, porque tem batalhas que só passam, só vão passar quando a gente coloca o joelho no chão e começa a orar. Amém? Que você possa usar sempre as armas espirituais para vencer as batalhas. 5º ponto. Débora se envolvia com as pessoas. Vamos ler no capítulo 5, verso 9. Cadê? Diz assim: o meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem ao Senhor. Veja, o meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Então, Débora, ela estava na batalha, mas ela se envolveu com aquele povo. E tem pessoas que elas não querem ir para a batalha. Tem pessoas que querem ficar ali sofrendo, sendo escravo do sofrimento de tudo. Tem pessoas que não querem ir para a batalha, ficam sofrendo. Já outras, elas arriscam as suas vidas, né, para guerrear, para buscar o Senhor. Eu não aguento mais, eu vou sair. Mas tem gente que não consegue sair da luta, ou não quer ir à batalha, não quer vencer. Tem gente que não quer sair do conforto. Capítulo 5, verso 15 e 16. Diz assim: os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi, e Baraque também. Eles o guiaram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Uns queriam, outros não queriam, né? Estavam divididos, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Aser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Jebulon e Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Esse povo queria vencer a batalha. Eles não estavam conformados com o que eles estavam vivendo.
A gente não pode viver, ser conformados com o nosso momento que nós estamos vivendo. Semana passada, eu não sei o que era, cansaço, não sei o que foi. Eu passei a semana muito ruim. No meu aniversário, eu passei o sábado bem doente. Ia fazer alguma coisa e deitava, porque não dava dor de cabeça, tontura. E assim foi a semana toda. E quando foi da quinta para sexta, 3 horas da manhã, eu sem conseguir dormir. Uma agonia terrível na minha cabeça. Era muita dor de cabeça, eu não sei explicar aquilo ali. E eu orando ao Senhor, e teve um momento que eu disse: Senhor, eu não aceito o que eu estou passando. Eu não aceito. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor é médico dos médicos, porém eu não aceito de forma alguma o que eu estou passando. E eu sempre orando dessa forma, pedindo a Deus misericórdia que me curasse. E para a honra e glória do Senhor, eu amanheci sem tontura, sem dor de cabeça, sabe, eu amanheci assim 90%. E quando foi já no sábado, na noite da sexta, eu dormi a noite todinha. Eu queria até que eu ronquei. Porque quando eu estou cansada, eu ronco. E ele filma. Eu filmei ele roncando. Aí, para descontar, ele filmou roncando. E aí, no sábado, eu estava novinha em folha. Mas porque eu não aceitei aquilo que estava sobre mim. Então, essas pessoas que foram para a guerra, elas não estavam aceitando o que elas estavam vivendo. Eu vou para a batalha, eu quero mudança, eu quero vencer. Que nós possamos ser assim também, povo, encorajados e preparados para... Preparados, que esse pessoal não estava preparado, mas sabendo que o Senhor estava com eles e que eles vivenciaram aquela luta. Capítulo 5, versículo... Estou terminando. Que hora é? Dá tempo ainda. Capítulo 5, verso 21 e 22. Diz assim: os inimigos foram arrastados por um enchente de Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam, socando a terra com os seus sacos. Tá difícil? Marche. Tá ficando pesado, porque tinha lama, gente. Se choveu, mandou chuva, mandou tempestade, encheu, deu enchente e tudo. Então, tinha lama, né? E para aquele povo guerrear, tinha que marchar. Louve, porque Débora, ela louvou ao Senhor, ela adorou. Capítulo 5 todinho fala do cântico de Débora e Baraque. Quando eles terminaram a batalha, eles adoraram ao Senhor. Eles agradeceram ao Senhor. Então, tá difícil, luta e marcha, eu não desisto. Ontem eu estava conversando com a irmã da igreja, e ela fez: eu não consegui passar na prova, mas eu não vou desistir. Eu vou lutar, estudar, até eu conseguir. Veja que, então, lute, não desista de forma alguma. E quando se sentir cansada, não estou orando tanto, aí que você tem que ter força, porque a vitória está prestes a chegar. Às vezes o inimigo, ele dá um cansaço na gente. Não, desiste, vai chegar não. Você vê, epa, vai para lá em nome de Jesus, vai embora para o teu lugar, né? E não desista, porque quando a gente clama, faz tantos anos que eu oro pelo meu marido e ele não tem jeito, faz tantos anos que eu oro pela minha esposa e não tem jeito. Não desista, porque Deus ouve as nossas orações, amém? Então o exército de Cícera, ele foi totalmente destruído. Aquele exército que era poderoso aos olhos humanos, diante de Deus, não foi nada, não era nada. E aí Cícera é tão covarde que ele, ao invés de ficar na luta, ele desceu e correu a pé, fugindo, feito um covarde, né? Cadê a brabeza dele? Nesse momento ele correu, foi covarde. Aí entra na história outra mulher, Jael, porque lembra que Débora falou: não vai ser tua as honras, vai ser nas mãos de uma mulher. Então essa mulher apareceu aqui na história, Jael. Jael significa cabra selvagem ou cabra montês. Vocês pesquisem lá no Google, no YouTube, cabra selvagem, mais fácil de lembrar.
E vocês vão ver que essas cabras, elas sobem nas montanhas mais altas e elas têm um equilíbrio de subir. E eu estava vendo hoje um vídeo de uma cabra que ela estava subindo num muro de barragem, assim, bem em pé, na maior tranquilidade, subindo lá e ensinando seu filhinho. Então, o que é que eu aprendo com Jael aqui? Que Jael, ela foi uma mulher corajosa, porque esse homem, Cícera, deveria ser um homem terrível, né? E ele entrou na casa de Jael porque havia um paz entre o esposo de Jael e o comandante. E aí o comandante chegou e disse, entrou na sua casa e pediu água. Vamos ler aqui, Joel, já estou terminando já. Verso 18. Jael saiu da barraca, 4:18. Jael saiu da barraca para encontrar com Cícera. E lhe disse, entre, meu senhor. Olha que tranquilidade. Entre na minha barraca, não tenha medo. Veja que sabedoria. Então ele entrou. Acho que vai se carregar. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse, fique na porta da barraca. Se alguma pessoa vier perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansada e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e enfincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou na cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael saiu encontrá-lo e disse, venha cá e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com eles. O que é que eu aprendo aqui também com Jael? Que ela foi uma mulher corajosa. Imagine mandar esse homem terrível entrar na casa, né? Então, ela foi uma mulher corajosa. Ela matou o comandante com uma estaca. Ela manteve tranquilidade. Ela teve tranquilidade na hora. Muitas vezes, as coisas vêm, a gente fica desesperado, né? Jael teve a sabedoria, foi tranquila. Ela foi serena. Ela teve a sabedoria de, na hora certa, cravejar a cabeça dele com a estaca. E ele pediu água, e Jael foi mais inteligente ainda, deu leite. O leite, ele tem uma proteína, uma substância que dá sono nas pessoas. Ele relaxa, ele acalma. Por isso que o bebê, quando mama, o bebê imediatamente ele dorme, né? Ele tem essa propriedade de relaxar. Então, quando ele dormiu, ela cravou a estaca na cabeça de Cícera. Essa estaca deveria ser grande, porque Jael, ela montava, naquela época as mulheres montavam as barracas. E ela tinha a habilidade de pegar e cravejar, porque tem que ter uma habilidade, né, para cravejar na terra para montar as barracas. Então, tem que ter habilidade. Então, eu aprendi aqui com Jael, que ela tinha a habilidade. Use a habilidade que Deus te deu. Amém. Use a habilidade que Deus te deu na sua casa, onde você estiver. Que você seja usada por Deus de maneira maravilhosa. Então, como ser Débora nos dias de hoje? Já acabei. Sendo uma mulher que ouve a Deus, sendo uma mulher obediente a Deus, uma mulher que transmita confiança, uma mulher corajosa, que encoraja as pessoas para o bem que você for. Amém? Michelle, vou vir para cá. Vamos adorar o Senhor. Já acabei.